continuo no bate-papo com Marcos Garcia Gomes, do restaurante Teodósio, essa nova sensação de Itaperuna. Marquinhos, a gente estava falando aqui de São José de Ubá, tomate. Será que foi daí que veio essa ideia de Teodósio? O tomate é um elemento importante na culinária brasileira, né? Eu diria que o tomate realmente é fundamental na construção de uma cozinha nacional, e ele é muito aproveitado também lá na Itália, na Espanha, enfim. Mas na realidade a relação com a cozinha não veio do tomate, veio de um período que eu morei na fazenda e que a gente morava numa casa muito grande, que era a sede da fazenda antiga, e com isso a gente recebia muitas pessoas no final de semana, porque meus amigos, os amigos que eu construí ao longo da minha vida, eu morei muitos anos em Niterói, namorei e me casei em Campos, então eu tenho amigos desses dois lugares, assim, com muita força, tenho grandes amigos nessas duas cidades, e com isso a gente acabava trazendo esses amigos para passar os fins de semana com a gente lá em casa, e tínhamos uma varanda muito agradável, que tinha um fogão a lenha e que se transformava na realidade numa lareira, e no ponto de bate-papo, de tomar uma cachaçinha, tomar um whiskyzinho, tomar uma cervejinha, um vinho, e ali a gente ia cozinhando e aprendendo um pouco da cozinha, porque a culinária, na realidade, está no gosto de todo mundo, porque ninguém gosta de comer mal, todo mundo gosta de comer bem, gosta de sentir o paladar das comidas, e a gente, à medida que a gente vai descobrindo os sabores, descobrindo como que isso é possível de ser mexido, aí você vai enveredando por esse caminho da culinária. E foi o que aconteceu comigo. A gente recebia alguns elogios em função de um prato ou outro que a gente tivesse feito, e a partir daí eu comecei efetivamente a cozinhar. Então era primeiro aquelas comidas que você faz mais para grande quantidade, que é uma feijoada, é uma rabada, é um cozido, aqueles pratos que são para atender a mais pessoas e que você faz um prato único, a paeja, enfim, são essas coisas. Depois a gente acaba tendo a oportunidade de estar cozinhando para menos pessoas, para 2, 3 pessoas, além de você e da sua esposa, dos seus filhos, e aí a gente vai caminhando por aí. Em função desse negócio de caminhar para a cozinha e fazer as coisas, e as pessoas acharem, pelo menos diziam que a comida era saborosa, que a comida era gostosa, a gente acabou achando que podia se habilitar para cozinhar para os outros, entendeu? Especificamente, abrir um restaurante. Era um sonho, que eu posso dizer, um sonho realizado de muitos anos, um sonho já de mais de 10 anos, que a gente vem alimentando ele, e que me permitiu, em função do lugar, que a gente já queria um ponto específico para fazer isso. Foi um sonho ousado, né? Sem dúvida, porque não se faz um investimento da forma com que eu fiz ali, num lugar em que inclusive não é meu, é um ponto, né, alugado, em que a gente... Então, espera um pouquinho, aquela estrutura toda que você montou numa estrutura de terceiro, né? De terceiro. Isso aí, foi tudo feito dessa maneira. É porque, como você falou, a ousadia está muito nisso. É você acreditar no que você está fazendo, é ter a convicção de que você tem condições de atender um público mais exigente, que você tem condições de trazer esse público mais exigente à satisfação, trazer a eles aquilo que Itaperuna não tem, mas que merece, que é uma casa mais aconchegante, mais simpática. A gente tem bons amigos que trabalham com esse setor, né? Nós temos outras casas aqui na cidade, porém é diferente nesse sentido. A nossa cozinha não é diferente das outras, né? Basicamente se consome o mesmo que se consome nos outros lugares. Porém a diferença está no lugar que você está oferecendo, um ambiente... o layout está muito bom, mais muito agradável, mais bonitinho, né? Acho que é por aí. Acho que a coisa foi bem nesse sentido. E aí eu estou tendo a oportunidade de partir para o lado da cozinha. Mas, na realidade, eu não tinha ideia de que a cozinha de um restaurante fosse aquela loucura que é lá dentro. No dia da inauguração, particularmente, me bateu um desespero. Acho que minha pressão deve ter ido a uns 20, 22, porque
eu olhava aquele monte de pedidos chegando lá, tem uma maquininha lá dentro que vai cuspindo os pedidos e faz um barulhinho específico. Então aquilo não parava de fazer aquele dormir barulho. Com aquele barulhinho na cabeça. Rapaz, e aquilo vai andando por uma esteirazinha com aquele monte de pedido. Eu falei, nossa senhora, nós não vamos dar conta de atender esse povo todo. Isso no primeiro dia. Então, quer dizer, a gente já programou para abrir a casa em janeiro, que é um período que a gente sabe que a cidade está muito vazia, que o público está nas praias, está descansando, está gozando das suas férias. Então a gente já se programou para abrir nesse período, justamente para que nós tivéssemos esse tempo de adaptação, esse tempo de acertos, que normalmente os desacertos aparecem à medida que a gente vai produzindo, que a gente vai fazendo, e a gente se programou para isso, mas infelizmente nós não conseguimos fazer exatamente o que a gente tinha programado, porque a casa abriu com lotação total, e isso permaneceu pelaquela semana toda, e graças a Deus tem sido dessa maneira que a gente tem trabalhado nessas 2 semanas e pouco que a gente já está funcionando.